Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, estou muito feliz, né? Hoje é o último dia da nossa campanha e eu quero ver se eu consigo trazer, além da leitura, alguns tópicos que eu anotei só para nós estarmos recapitulando, amém? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui da início a leitura. Quero antes só pedir ao Senhor que esteja falando conosco, amém? Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, nesse momento nós estamos aqui na Sua presença, é um momento muito especial, Pai, é um momento maravilhoso. E nós pedimos a Sua presença, pedimos que o Senhor se faça notório, Pai, que o Senhor se revele a nós, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui é por causa do Senhor. É por causa do Senhor que nós unimos, Pai, pessoas que às vezes eu nem conheço, estão unidas nesse propósito comigo, Pai. Pessoas que de longe, de outros países, estão dadas às mãos, de outras cidades. E eu te louvo e agradeço por conta que o Senhor, Pai, tem estado sempre à frente de tudo que nós temos colocado aqui para nós fazermos. E aqui nós estamos fazendo uma campanha. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. A obra que Neemias estava fazendo, Pai, era reconstruir aquele muro, Pai, físico, e depois ajudar aquele povo a reconstruir, Senhor, meu Deus, a comunhão deles com o Senhor. Que o Senhor também nos ajude, Pai, que o Senhor também nos conduz em todos os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Os estrangeiros separados de Israel, naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram-se de Israel todo elemento misto, Tobias expulso do templo. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositava as ofertas de manjares, o incenso, o utensílio e os dízimos dos cereais e do vinho e do azeite, que se ordenavam para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 30º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e os incensos. Restaura a manutenção dos levitas. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas, os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, dos vinhos, do azeite, dos depósitos, por tesoureiros dos depósitos, por Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e entre eles os levitas, Pedaías como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e lhes encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus para o seu serviço.
Restabelecimento da observância do sábado. Naqueles dias, em Judá, os que pisavam lagares no sábado e traziam o trigo que carregava sobre o jumento, como também uvas e figos e toda sorte de cargas que trazia a Jerusalém, no dia de sábado eu protestei. E protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia. Também habitava em Jerusalém tírios, que trazia peixes de toda a mercadoria que no sábado vendia aos filhos de Judá e Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra à porta de Jerusalém antes do sábado? Ordenei que se fechasse e determinei que não se abrisse, senão após o sábado as portas. Coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém por uma ou duas vezes. Protestei contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificasse e viesse guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância das tuas misericórdias. Condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que judeus havia casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabia falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas, e os vossos filhos não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era chamado amado de Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazer todo este grande mal, prevalicando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois continuaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal é levítica. As reformas de Neemias. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço do sacerdote e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós concluímos aqui a leitura, um capítulo por dia, que foi proposto, para nós estarmos fazendo a leitura do livro de Neemias. E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós já concluímos essa leitura. Agora, meus irmãos, eu quero fazer um recapitulando com vocês sobre a história de Neemias, sobre tudo que Neemias fez e que nós não podemos deixar e esquecer, temos que guardar no nosso coração. Então, número 1, antes de construir os muros, ele construiu ponte entre ele e os irmãos.
Lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 19, fala sobre isso. Então Neemias chegou ali, ele fez amizade, ele uniu os irmãos. Para quê? Porque se não tivesse união, não tinha como construir aquele muro, não tinha como, porque o povo unido, né? Já tem um refrão que diz assim, mas não que está na Bíblia, mas que as pessoas dizem: o povo unido jamais será vencido. Então, ele construiu a ponte entre ele e os irmãos e para que os muros fossem reconstruídos. Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correis a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então, ele também estabeleceu uma amizade, um vínculo de confiança e falou para eles: olha, grande é a obra e nós estamos muito separados, nós precisamos estar juntos. E ele queria estar junto deles. Para quê? Para que não houvesse como ele ser pego ali desapercebido. Então temos que construir pontes entre nós e nossos irmãos, né? E nessas pontes a gente tem que construir em todas as áreas da nossa vida, na nossa casa, temos que ter pessoas da nossa família que estão junto com a gente, confia na gente, pessoas de fora, do trabalho, na igreja, em todas as áreas, nós temos que ter vínculo com pessoas, nós dependemos das pessoas. 2. Deus sabe lidar com as nossas dores. Quando Neemias ficou sabendo da má notícia, Neemias foi derramar na presença de Deus. Então, dobre seus joelhos, fale com Deus. Ele é o nosso maior psicólogo. Então, às vezes a gente está passando por um problema e a gente vai correr para onde? Vai correr para um, correr para o outro, né? Falar do nosso problema. Neemias, ele ficou muito triste, mas ele foi aos pés do Senhor. 3. Neemias está na bênção, mas ele se preocupa com os outros. Né? Não deixe que a sua boa fase da vida roube seu olhar pelas pessoas que estão passando uma situação difícil. Né? Então, Neemias mostra para nós que ele está num palácio, ele está confortável, ele está ali com emprego, né? Ele era copeiro do rei. Então, aquele problema não era com ele. Ele, digamos assim, que ele não tinha nada a ver com aquele problema, mas era o seu povo. Ele se doeu. Quantos de nós temos familiares nossos que às vezes está lá com os muros destruídos, na miséria, longe da comunhão com Deus, e muitas vezes a gente fala: porque quer, não é meu problema. Mas aqui Neemias, ele chora, ele se compadece, ele pede a Deus uma estratégia, ele jejuma e ele vai ter com o rei, né? 4. Neemias ama uma cidade que ele nunca viu. Neemias não foi criado ali, ele foi criado no cativeiro. Ele nunca tinha visto a cidade ali dos seus pais, mas ele quer ir lá, ele quer cuidar daquele lugar. Ele escuta, ele recebe as notícias como que está o povo, e ele fica sabendo que está passando por problema, que está numa situação horrível. Mas isso não impede ele de ir lá. A gente tem que, às vezes, nós não conhecemos as pessoas e não temos amor por elas. Eu lembro de alguma frase que por um tempo, eu ouvia muitas pessoas dizer e que o amor é convivência. O amor é convivência mesmo, a gente fica mais próximo, convive e apega mais. Mas nós não podemos deixar de amar as pessoas que às vezes são os nossos, que às vezes eu nem conheço, né? Então eu não vou me preocupar, mas é seu sangue. Às vezes você tem um neto longe. Ah, não conheço meu neto, nem sei que jeito que ele é, só vejo por foto. Aí você não dá, que você não tem nem vontade de conhecer, não tem amor, não tem preocupação. Ou às vezes é alguém da sua família, né? Eu coloquei neto porque quantos filhos vão morar longe? E de lá constrói suas famílias e às vezes, né, fica difícil. 5. As pessoas perguntam por você. Neemias perguntou pelo seu povo de Jerusalém. Ele se preocupava na intenção de ajudar. Preserve seu testemunho, porque as pessoas vão perguntar por você. Então, às vezes a gente nem está vendo, mas tem pessoas perguntando por nós, tem pessoas falando de nós. E aí, como está o nosso testemunho? 6.
Negócio de Deus é com aqueles que escaparam da escravidão. Neemias conta com aqueles que escaparam do cativeiro babilônico. Escape de tudo que te prende. Lá no livro de Salmo, no capítulo 124, no versículo 7, diz assim: A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Então Deus só pode usar pessoas que já escapou do sistema pecaminoso. Deus não pode usar alguém que está em Jerusalém, mas está com o coração preso na Babilônia. Nós vimos aqui que muitos também estavam lá em Jerusalém, mas estavam afastados do Senhor. Mas enquanto eles estavam afastados, a cidade estava em ruína. Mas quando Neemias chega ali, reconstrói aqueles muros, Deus também fala: eu quero que reconstrua a comunhão desse povo comigo. E aquilo ali foi trabalhado. Neemias também foi para aquela outra grande obra, que foi agir no natural e também no espiritual. 7. Quem está acima da média não se conforma com as portas de um muro destruído. Então não se conforma com a situação caótica. Essa cidade de comunhão que existe dentro de nós não pode ficar com as portas e os muros destruídos. Enquanto a cidade estava em ruína, ninguém se importava com aquela cidade lá de Jerusalém. Foi só Neemias querer reconstruir a cidade. Aí vieram as perseguições. Porque quando aquela cidade estava lá destruída, os muros queimados, aqueles reis, aquele povo que estava ali perto, eles não estavam se importando. Mas quando Neemias vai para ali e começa a reerguer aqueles muros, eles começam a implicar, eles começam a perseguir, eles começam a querer guerrear com eles. Por quê? Porque sabia que ele estava se fortalecendo. E nós também, quando nós deixamos vício, deixamos prostituição, deixamos aquilo que não é de Deus na nossa vida, né? Deixamos de mentir, deixamos de praticar as coisas que não vêm do Senhor e não deixamos mais brecha, levantamos um muro, porque Deus habita dentro de nós, nós somos casa e habitação do Senhor. Aí as pessoas começam a se preocupar, começam a querer também se levantar, porque é o inimigo que usa. Mas nós precisamos fazer como Neemias falou, né? Neemias falou: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Não dá ouvido, não dá atenção para burburinho, para falatório, para coisa que está falando a seu respeito. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito e ao meu respeito. 9. Não desça de nível. Quem tem comunhão com Deus está em outro nível. Tudo que o inimigo quer é te tirar da posição. Às vezes você fala assim: mas eu sou crente, eu sou cristão, mas não pisa no meu calo, não. Eu rodo a baiana. Aí você desce o seu nível e perde a comunhão com Deus. Então aqui está falando: não desça de nível. Não desça de nível. Não deixe o inimigo tirar a sua posição. 10. Neemias escolheu ouvir só uma voz. Neemias olhava para o céu e pedia para Deus esforçar as suas forças das mãos para que eu não pare, para eu não desistir. Então Neemias ele orava a Deus. Nós vimos ali no começo que aquele povo eles não aqueles que estavam ali, né, trabalhando, eles não trabalhavam e iam para suas casas, tomar banho e ficar com as suas esposas, não. Eles trabalhavam e ficaram ali acampados naquele muro, porque eles tinham que trabalhar e tinham que vigiar. E assim nós também temos que fazer. Tem que trabalhar e vigiar. Não assim na vida normal, que você não vai dormir, que você não vai ter um descanso. Vai ter sim, mas quando nós estamos falando aqui mais pela nossa vida espiritual, nós precisamos vigiar, né? Para nós não cair em tentação. A palavra do Senhor diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. Ele anda ali procurando uma brecha. Ele anda rugindo como um leão procurando uma brecha para nos tragar. Então, nós não podemos dar lugar. Tenha um ouvido seletivo, o que Deus confiou nas suas mãos. Não deixe que uma palavra contrária tire o seu foco. Então, tenha ouvido seletivo. Se a pessoa for assim: isso não vai dar certo, não. Isso aqui, começa a falar, começa a
a tirar, a colocar dúvida. Não tem um ouvido seletivo. Seleciona o que você vai ouvir. Se for coisa para querer destruir, para querer tirar você da voz que você já ouviu, que é de Deus, então você entra no ouvido e sai no outro. Tem um ouvido seletivo. Absorva somente aquilo que for realmente te edificar. 11. Muro fala de vigilância, autoridade. Vigilância vem antes da oração e da adoração. As portas falam de autoridade para repreender todo mal. Então, meus irmãos, a vigilância ela vem antes da oração. Nós precisamos vigiar. E a oração, adoração, depois, antes da adoração. Então, vigia, ora, adore. Amém? 12. Levante aquilo que não foi você que derrubou. Para Neemias, o importante, para Neemias, o importante era reconstruir. Ele não estava preocupado com quem que derrubou. Às vezes aconteceu situação na nossa vida que não foi a gente que fez, que não foi a gente que provocou aquela situação, mas Neemias não estava preocupado com isso. Neemias queria reconstruir, Neemias queria fazer a parte dele, ele queria dar o melhor para Deus, independente de quem tinha feito aquilo ou não, se foi ele, se não foi ele. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e por isso nós precisamos confiar nele, confiar e continuar olhando para ele o tempo todo, sem olhar para as coisas externas que vêm para querer, né, nos distrair. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 13. Missão não é competição. Reino de Deus não é competição entre ministérios. Deus te inseriu dentro de uma missão e não dentro de uma competição. Hoje nós vemos muitas pessoas que estão fazendo a obra para competir, né? Eu quero que o meu trabalho fique mais bonito do que o da irmã tal. Eu quero fazer melhor do que ela fez ainda. Não, ótimo. Quando a gente deseja fazer o melhor para Deus é bom. Mas quando nós fazemos isso porque nós queremos competir, já não é bom. Amém? 14. Pessoas são mais importantes que coisas. Ele pergunta primeiro pelos judeus. Ele sabe que as pessoas são mais importantes que as coisas. Seja um bom samaritano na vida de alguém. Neemias, ele primeiro perguntou como ia aquele povo, como estavam os judeus. Depois que ele perguntou como estavam as coisas ali em relação, né, à cidade, mas primeiro foi as pessoas. 15. Neemias chorou ao ver tanta destruição, mas Neemias não ficou chorando com os outros descrentes. Ele chorou, mas ele foi para os pés do Senhor. 16. Deus não pediu para Neemias fazer nada. O próprio Neemias viu o que era para ser feito e tomou uma atitude. Nós precisamos tomar atitude, né? Nós precisamos ser pessoas de atitude. Se vê que as coisas tá precisando de fazer, Deus não falou nada para mim, eu não vou fazer não. Eu não senti de Deus, não vou fazer não. Se a gente sabe que é o certo, se Deus fala para nós que, né, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, e se está no nosso alcance fazer, a gente faz. Eu vejo que não estava no alcance de Neemias fazer, ele era apenas o copeiro do rei, mas ele era aquele copeiro que ele tinha amizade com o rei. Então ele tinha um relacionamento com o rei, tanto que o rei liberou e deu tudo aquilo que ele necessitava. Nós temos que cultivar bons relacionamentos aonde nós formos. 17. Discernimento ganha uma batalha. O inimigo tentaram matar Neemias. Lá em Neemias 6:12, diz assim: E percebi que não era Deus que enviava aquele profeta. Que Deus nos dê discernimento. Há inimigos que parecem amigos, mas não são. Há portas que se abrem, mas são armadilha para acabar com a nossa comunhão com Deus, com a nossa família. Que Deus nos dê discernimento. Então, Neemias teve discernimento que aquele profeta que veio até ele
para querer falar para ele ir lá para o templo, para dormir no templo, não era de Deus, porque quem podia ir para o templo era só sacerdote e levitas, e Neemias não era, se ele fosse ele morreria. Então ele teve esse discernimento, entendeu que ele era comprado, né, por Sambalate, para aqueles outros, Tobias ali, que queria de todo custo parar aquela obra. 18. O inimigo não entra pela porta, ele só precisa de uma brecha aberta para ele. Então, depois que Neemias reedificou os muros, e ele não colocou as portas, ele foi se preocupar em tampar as brechas. Lá no capítulo 6, versículo 1, fala isso. Então, a brecha na nossa vida, ela tem que ser algo muito importante. Antes de reparar as portas, de colocar as portas, Neemias foi fechar a brecha. Né? Antes de nós querer colocar uma porta só para maquiar a nossa vida, temos que fechar as brechas. Amém? Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem e os restos de seus inimigos que tinham edificado os muros, e que neles não havia mais brecha nenhuma, ainda que até neste tempo não tinha posto as portas nos portais. O inimigo não entra pelas portas. Quem entra pelas portas são as ovelhas. Então fecha as brechas, as oportunidades de acesso do inimigo. Em nome de Jesus, fecha as brechas, meu irmão e minha irmã, fecha as brechas. Vamos fechar, né? É todos nós, essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Neemias foi usado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém, que estava destruído no pós-exílio. E Neemias, ele se lamentou, orou, confessou os pecados, né, dos israelitas. Ele jejuou pela nação por 4 meses. E o objetivo de Neemias reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Sob a sua direção foram construídos os muros de Jerusalém. Contudo, Neemias não se contentou simplesmente em erguer estrutura física, mas ele desejava também que seu povo fosse edificado espiritualmente. Ele ajudou os judeus a assumir o controle de suas vidas, suas terras e seu destino como um povo de Deus. Neemias, ele foi ali como juiz justo, né? Porque as pessoas estavam sendo escravizadas ali dentro. Então, tudo que estava bagunçado, a casa foi colocada em ordem. Glória a Deus. Olha para sua casa, tanto física como espiritual, porque o físico reflete também, né? Que essa organização ela comece na parte física e ela termina aqui na nossa vida espiritual. Amém, irmãos. Esse é o propósito da campanha. Essas resumo que eu fiz agora para recapitular, tenta colocar em prática, né? Vai colocando. Se você puder depois, com calma, voltar ao áudio e anotar, né, esses passos e colocar na parede, não sei, para que a gente sempre, eu gosto de colocar na porta do meu guarda-roupa ali algumas coisas que eu acho importante e de vez em quando eu abro a porta e está ali escrito. É muito bom. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Pai. Nós estamos concluindo esse propósito. O último dia da nossa campanha, Senhor. Muito obrigado por esses dias que o Senhor esteve conosco, por esse propósito. Não nos deixe esquecer, Senhor. Pai, que haja um grande efeito na nossa vida essa campanha, Pai. Que nós possamos verdadeiramente não conformar com brecha, nem com muro destruído, nem com porta arrancada, mas que nós possamos consertar a nossa vida diante do Senhor, Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre, e todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.